Olá, pessoal. A ideia com esse vídeo é a gente explicar rapidamente como fazer um join entre tabelas. No caso, a tabela de atributo desse shapefile aqui, com essa outra tabela, que é a tabela que a gente estava trabalhando lá no Google Apresentações, aquela tabela com dados de nascimento, com estatísticas de nascimento. Deixa eu abrir aqui as tabelas de atributo para vocês visualizarem ela e a gente explicar melhor como é esse processo de join. Aqui está a tabela de atributo, com três atributos, esses três atributos, e a gente irá juntar a essa tabela de atributos desse shapefile, essa outra tabela aqui, deixa eu abri-la também, essa tabela aqui, que tem vários outros atributos, os atributos que vocês calcularam, né? Então vocês buscaram população desses 2 anos, nascidos vivos desses 2 anos, e por lá mesmo vocês calcularam as taxas de natalidade desses 2 anos. Agora, como fazer essa junção entre essas duas tabelas aqui, ou seja, trazer essa tabela e acoplar ela aqui, para que agora a gente tenha a possibilidade de transformar esses dados aqui em mapas, ou de apresentar esses dados aqui no formato de mapa, utilizando os polígonos que estão aqui representando as regiões do Brasil. Então, para isso, o que é o processo de junção, ou o processo de join? Seria o processo, ele vai precisar de duas colunas, né? Ele vai precisar de duas colunas-chave, as colunas de união, que no caso aqui eu irei escolher essas duas colunas, a COD e essa COD, essas duas colunas aqui, elas precisam ter, então essas duas colunas de junção, as colunas-chave, vai ser a coluna que o algoritmo irá utilizar para fazer as comparações. Ele, por exemplo, vai pegar a linha 5, ele vai, essa célula 5, ele vai buscar o valor 5 nessa outra coluna, para que ele possa unir essa linha daqui com essa linha. A mesma coisa, ele vai ver o 4 aqui, ele vai buscar a linha 4, o valor 4 nessa coluna COD. Quando ele encontrar o valor 4, aí ele vai unir essa linha com essa outra. Essas colunas, elas precisam ter algumas peculiaridades. Não pode haver valores repetidos entre as células. Por exemplo, eu não posso ter mais de um 5, só posso ter um 5, um 3, um 4. A mesma coisa nessa outra coluna aqui. Não podem haver valores repetidos, para que ele consiga realizar a junção. E outra questão que também é aconselhável é que o mesmo número de linhas daqui seja o mesmo número de linhas daqui. Então, se aqui eu tenho 5 linhas, aqui eu tenho 5 linhas também. É possível fazer o join quando você tem mais linhas aqui. Se aqui, por exemplo, tem 5 e aqui tem 10 linhas, ele consegue fazer o join. Ele vai fazer o join dos números que tiverem aqui e que tiverem aqui. Os que não tiverem aqui, que tiverem aqui, mas não estiverem aqui, ele vai deixar fora da junção. Mas é aconselhável, né, a gente sempre observar que hajam o mesmo número de linhas numa tabela e na outra tabela. E por fim, também é muito aconselhável, para não dar erro, que as duas linhas, duas colunas, dois campos, esse campo e esse campo, eles sejam do mesmo tipo de dado. Que no caso aqui eu estou já observando que eles não são do mesmo tipo. Esse daqui está com tipo número, esse daqui está com tipo texto. Eu estou vendo isso pela forma como ele está dentro da célula. Você vê que o algarismo aqui está no canto esquerdo da célula, da célula. Isso indica que ele é um formato texto. Esse daqui está no canto direito da célula, indica que ele é um formato número. É importante, para não dar erro, né, que os dois sejam ou os dois números ou os dois textos. Então, para evitar esse erro daqui, eu vou tentar rapidamente criar uma coluna de texto e inserir esses valores que estão aqui como número, inseri-los como texto. Para fazer isso, eu vou aqui na calculadora de campos, né? Na calculadora de campo, eu vou criar um novo campo, vou chamar ele de geo, só para diferenciar do outro, geocode. Ele vai ser um campo de texto. Cadê texto? Texto ou string. E ele terá esse valor daqui. Ele terá o valor de COD. Ele terá o valor de COD aqui, esse valor daqui, ó. O valor desse campo. É só dar em campos de valores, duplo clique aqui, vai ter agora COD. Ele vai receber os valores de COD. Aí, OK. Coloco OK, ele já deve ter criado o campo aqui no final. Aqui, ó, geocode.
vocês veem que agora ele está formatado como texto. Então, tanto esse campo aqui, geocode, como esse outro estão formatados em texto, como formato de dados texto. Irei, então, utilizar geocode dessa tabela e code dessa outra tabela. Agora vamos procedê-la aqui em propriedades, na camada BR regiões. Vamos em união, já está aqui, uniões, na aba uniões, e vamos apertar no maisinho aqui. Ele já está entendendo que é para unir essa tabela de atributo com a tabela de atributos desse shapefile aqui com a tabela página 1. E qual é o campo da tabela página 1, que é o campo de união, ou esse campo de junção? É o geocode. E na tabela de atributos, desse shapefile, qual é o campo, que é o campo de união? Vou escolher esse outro campo aqui, o code. Depois de definir os dois campos de união, os dois campos-chave, posso armazenar temporariamente na camada virtual, ou posso armazená-la de forma permanente. Deixa eu ver se vai dar certo. E aqui no campo, no prefixo, eu vou mudar também o prefixo. Eu vou deixar sem prefixo. Ou vou deixar só um prefixo aqui, P, para vocês visualizarem o que é o prefixo. Vou botar P underline, para vocês entenderem o que é o prefixo. Eu ia deixar sem prefixo, mas para vocês entenderem o prefixo, que às vezes ele é interessante, dependendo do que a gente está querendo fazer. Vou colocar OK, e ele já fez a junção. Vamos ver se ela deu certo. OK, vamos abrir a tabela de atributos aqui. Deu certo. Então, aqui está agora a nova tabela de atributos. Vejam que ele juntou todas aquelas colunas. E está aqui o prefixozinho, aquele prefixo. Ele cria um P underline em todas as colunas, em todos os campos que foram importados, todos os campos que vieram daquela outra tabela. Veja que aqui, nesses 3 primeiros campos, que eram os campos originais da tabela de atributo, o P não aparece, o prefixo P não está aparecendo. Então é para isso que serve o prefixo, apenas para você distinguir o que acabou de ser acoplado à tabela da tabela original. Isso em alguns projetos, em algumas situações, é uma função bem interessante. Agora a gente já tem aqui as várias colunas que nos permite expressar esses valores aqui de forma cartográfica, em forma de cartografia temática. Só finalizando aqui, como exemplo, a gente pode montar um mapa coroplético, clicando com o botão direito aqui sobre a camada, vamos em propriedades, em simbologia, e aqui em preenchimento, e aqui em símbolo simples, vamos escolher esse outro algoritmo aqui, graduado. Então aqui em graduado, né, a gente vai escolher o campo que vai classificar, vamos escolher aqui taxa de natalidade em 2000, vamos escolher a rampa de cores, poder deixar essa vermelha ou escolher outra rampa de cores, por exemplo. E depois disso vamos escolher o método de classificação. Tá? Intervalos iguais. Deixa eu colocar em quantile. Quantile, 5 quantis, né? Eu podia diminuir a quantidade de quantis, vou deixar 5 quantis. Já foi classificado, né? Se não tivesse sido classificado, eu mandava classificar aqui, ele faria a classificação. E aqui fica a minha legenda. A taxa de natalidade é de 17,9 nascimentos por 1.000 habitantes, até 18 por 1.000 habitantes, 18,02 por 1.000 habitantes, até 18,85, aí 18,85 até 19,63 e assim por diante. 5 classes. Eu vou mandar aplicar para ver como ficou. Se ficou do jeito que eu estou querendo, interessante. Bom, beleza. Aí dá para a gente, se a gente diminuísse aqui o número de classes, a intenção aqui não é muito trabalhar a parte da cartografia temática, mas só mostrar a lógica de como organizar o meu shapefile para que ele me possibilite mapear ou expressar cartograficamente aqueles valores que a gente estava trabalhando em forma de tabela e de gráficos, através, portanto, da junção, que é o foco aqui do vídeo. Então, não vamos nos deter muito aqui na cartografia temática, mas é aqui que a gente vai poder
começar a mexer no mapa. Eu vou mandar outro vídeo explicando melhor como trabalhar essas ferramentas. Aqui a gente então tem a expressão da taxa de natalidade no ano de 2000 de maneira cartográfica, espacializada por regiões. As regiões com menores taxa de natalidade, a região com maior taxa de natalidade e as duas regiões intermediárias aqui em termos de taxa de natalidade no ano 2000. Um abraço.